Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho de hoje. É aquele nosso momento clássico de pegar documentos super densos, aquelas planilhas intermináveis. Os famosos calhamaços de regras, né? Exato, os calhamaços. E a gente extrai exatamente o sumo disso tudo. A ideia da nossa análise aqui é transformar o burocratês em algo palpável, em algo estratégico, sabe? Com certeza. E o tema que está na nossa mesa hoje tem um peso gigantesco, tipo estrutural mesmo para a cena cultural fluminense. Tem muito peso. Mas, antes da gente destrinchar essas páginas todas, a gente precisa fazer uma apresentação fundamental sobre quem viabiliza este espaço. Este projeto é um oferecimento de Rodrigo Varanda, e para quem não conhece, o Rodrigo é artista, produtor cultural e um redator técnico com uma experiência absurdamente sólida na elaboração e aprovação de projetos em editais públicos. Aham. Tanto na esfera municipal quanto na estadual e federal, o que traz uma camada de vivência muito real para a nossa discussão. O Rodrigo é o fundador do Varanda Verso, Isso. que atua justamente como uma plataforma de apoio à criatividade do artista independente. O foco do Varanda Verso é garantir um olhar inclusivo, acessível e totalmente voltado para o fortalecimento da autonomia cultural. Porque, no fim das contas, a gente sabe que entender esses mecanismos de financiamento é o que realmente garante que a arte ganhe um mundo, né? E o objetivo deste nosso raio-x é facilitar a compreensão do edital analisado, ajudando artistas e produtores a se sentirem muito mais seguros na leitura, na escrita e na inscrição de seus projetos. É bem por aí. E pegando esse gancho na responsabilidade técnica que a gente tem, precisamos deixar aquele aviso inegociável logo na largada. O aviso de proteção jurídica. Ah, claro, manda ver. O conteúdo que vamos debater aqui, por mais minucioso e analítico que seja, não substitui de forma alguma a leitura integral dos documentos oficiais. A nossa fonte primária de informação hoje é o Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2026-2027 e, especificamente, o seu anexo 7, o Caderno Técnico de Música. E lembrando que o link para acessar o edital original, direto da fonte, está disponível na descrição do nosso áudio. Consultar essas regras oficiais é sempre o passo zero, a fundação de qualquer produção. Perfeito. Feitos os avisos, podemos ir para a missão do dia. Então vamos lá. A nossa missão neste mergulho é decifrar as regras do jogo. A gente quer desarmar aquelas armadilhas que derrubam projetos gigantes logo na triagem e mapear as oportunidades de ouro que estão escondidas na categoria música desse edital monumental que é o Sesc RJ Pulsar. É quase como desenhar um mapa de navegação mesmo. Sim. E a primeira coisa que chama a atenção, logo que a gente abre as primeiras páginas, é a dimensão do negócio. Não parece ser apenas uma chamadinha para um show de fim de semana na esquina. Não, longe disso. A dimensão é, na verdade, o coração da política cultural do Sesc. O Pulsar não quer contratar apresentações isoladas. O objetivo central do edital é a difusão e a circulação da produção musical em todo o estado do Rio de Janeiro. É um movimento forte de interiorização, né? Exatamente. A proposta é fazer com que a arte atravesse as fronteiras da capital, chegando não apenas aos teatros das unidades do Sesc, mas também a espaços parceiros urbanos. É uma democratização real do acesso. E o texto oficial quebra um paradigma muito legal. Ele abraça desde a galera em início de carreira, que está buscando o primeiro grande circuito, até os artistas com trajetórias já profundamente consagradas. O que abre um leque gigantesco para a produção. Saber que a mesma plataforma acolhe a nova geração e a velha guarda dá um ânimo enorme. Mas, para a engrenagem girar a favor do projeto, é preciso saber exatamente em qual porta bater. Sim, foco é tudo. O edital divide a linguagem da música em 5 subcategorias bem específicas, e um erro de escolha aqui parece ser fatal. Então vamos começar entendendo as categorias de música adulto e música infantil. Como é que elas funcionam na prática, olhando para o tamanho do circuito? Bom, nessas duas frentes, a exigência base é a apresentação de um espetáculo que tem uma duração de até 90 minutos. Mas a grande complexidade mora no formato dessa circulação que o edital exige. A proposta submetida tem que prever um circuito que vá de no mínimo 4 até um teto de 10 apresentações. E sempre em unidades ou cidades diferentes, certo? Exato.
Para a equipe de produção, isso significa planejar, orçar e executar uma verdadeira turnê estadual. Não é brincadeira. E a gente precisa visualizar o que isso significa na vida real de quem produz. Uma turnê de 10 shows não é chegar a plugar guitarra e tocar. Estamos falando de colocar banda, técnico de som, figurino, mapa de luz, instrumento dentro de uma van, pegar a estrada, cruzar serra, pagar hotel. E pelo que eu observei na tabela financeira, a verba acompanha esse volume de trabalho. Acompanha, sim. Na música adulto, existe um teto que pode chegar a R$380 mil totais para um circuito de 10 shows. Claro, dependendo do enquadramento do artista na chamada faixa 4. O que exatamente é essa faixa 4? Essa é uma ótima tradução de jargão que a gente precisa fazer. O edital divide os projetos em diferentes faixas de financiamento. Elas são categorias baseadas na complexidade da produção, no tamanho da equipe, no alcance de público. Projetos maiores e mais complexos costumam se enquadrar nessas faixas mais altas, como a faixa 4, que liberam os orçamentos maiores. Faz todo sentido. E para música infantil, como fica esse teto? Para o formato infantil, o teto orçamentário total chega a R$300 mil no circuito máximo. Toda a estrutura da turnê tem que caber rigorosamente dentro desse teto que a faixa escolhida estipula. Fica muito mais claro assim. Mas, saindo dos palcos tradicionais, tem uma categoria que reflete muito a cultura urbana de hoje. A música mecânica, focada exclusivamente nos DJs. Nossa, a dinâmica para os DJs muda drasticamente se a gente comparar com o circuito de bandas. Muda bastante. O edital exige sets bem longos, né? Com exatas 3 horas de duração. Isso. O papel do DJ nessas apresentações, na maioria das vezes, é criar a atmosfera em palcos externos das unidades. O DJ é um motor que esquenta o público antes de outras atrações ou mantém a energia lá em cima depois que o show principal acaba. E tem uma exigência logística ali que me chamou a atenção. O Sesc não fornece o equipamento. Esse é um ponto de atenção máximo. O proponente da música mecânica tem a obrigação contratual de fornecer todo o seu próprio setup. Controlador, toca-discos, fone, cabos, tudo. Em contrapartida, o cachê máximo estipulado é de R$ 3.500 por set, o que, num circuito completo de 10 apresentações, pode bater a casa dos R$ 35 mil. A instituição entra com o espaço e a energia elétrica, basicamente. E tem mais uma categoria que também foge total do formato de teatro de arena ou palco italiano, que é a categoria de rodas de samba, forró e regional de choro. E o formato aqui é montado em 2 sets de 75 minutos cada. E os espaços são incríveis. O edital pede espaços externos, como quiosques, pátios, quadras. É uma sacada muito inteligente. Sim, o Sesc demonstra uma compreensão antropológica muito fina ao desenhar essa categoria. Esses gêneros, o samba de roda, o forró pé de serra, eles têm uma organicidade que muitas vezes morre num teatro fechado com a galera sentada no escuro. Colocar esses grupos em quiosques destrói a quarta parede. A galera fica em volta da roda, cantando junto. Exatamente. A intenção é recriar o habitat natural dessas manifestações. E em termos de verba, essa categoria oferece até R$ 18 mil por apresentação, o que dá um teto de R$ 180 mil no circuito de 10 locais. É a cultura pulsando onde as pessoas transitam. E para fechar as subcategorias, temos a música e urbanidades. O foco ali é intervir na cidade, né? O foco é a intervenção direta no tecido urbano mesmo. São shows de até 90 minutos que acontecem em praças, calçadões, espaços públicos geridos por parceiros. Não fica limitado aos muros do Sesc. É a apropriação do espaço público através da música, com um teto orçamentário de R$ 15 mil por espetáculo. Bom, com um cardápio tão diverso assim, a impressão que dá é que basta escolher o formato que soa mais agradável, preencher o papel e enviar. Mas é aqui que a coisa fica perigosa. Porque o documento não perdoa erros básicos de estratégia, certo? Não perdoa mesmo. A falta de foco na hora da inscrição é o primeiro grande critério de eliminação sumária. O item 4.2 do caderno técnico determina que escolher a subcategoria errada resulta em desclassificação imediata. Sem choro. Sem choro.
Não existe uma equipe de triagem benevolente que vai olhar um projeto de DJ inscrito por engano na categoria música adulto e falar, coitado, vamos realocar a proposta. O enquadramento errado demonstra a falta de leitura do edital. A comissão julgadora avalia estritamente o que foi submetido na porta em que o projeto bateu. E essa inflexibilidade leva a gente direto para as temidas cascas de banana desse edital. Aqueles detalhes que parecem inofensivos numa leitura dinâmica, mas que têm o poder de guilhotinar um projeto brilhante. Vamos falar da armadilha do título. Essa pega muita gente. No universo criativo da música, é super comum a pessoa querer dar nomes poéticos, conceituais para as turnês, mas o formulário é imune à poesia. O título do projeto tem que ser única e exclusivamente o nome do artista ou do grupo musical. É uma questão de padronização administrativa, a regra é de uma objetividade absoluta, colocar algo como, sei lá, banda XYZ e a jornada acústica pelas raízes vai gerar inconsistência documental. O burocrata do outro lado só quer saber quem é que está sendo contratado. Exato. O edital até faz uma ressalva de que, caso o projeto seja aprovado, a equipe de comunicação do SESC vai alinhar um título fantasia e mais comercial para os cartazes e para a divulgação pública. Mas no ato frio da inscrição, é apenas o nome do grupo e ponto final. Outro detalhe que sempre causa pesadelos na fase de habilitação documental é o comprovante do CNPJ. O edital tem uma exigência muito, mas muito específica sobre a data de emissão desse comprovante. E é crucial prestar atenção nisso. Por que um PDF do cartão CNPJ gerado em 2024 ou 2023 derruba o projeto na hora? Porque a exigência de um comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizado, especificamente emitido nos anos de 2025 ou 2026, tem uma razão clara de conformidade legal. A comissão de avaliação precisa de garantias documentais reais de que a pessoa jurídica proponente está ativa agora, regularizada com a Receita Federal agora e apta a emitir notas fiscais. Faz sentido. Um papel de 3 anos atrás não diz nada sobre o status de hoje. Um comprovante antigo não prova que a empresa não foi baixada ou suspensa por dívidas tributárias na semana passada. É uma verificação de saúde empresarial em tempo real. Então fica a dica de ouro para quem está montando o dossiê. Antes de fazer o upload de qualquer documento cadastral, entra no site da Receita Federal na mesma hora, digita os dados e gera um PDF fresquinho do dia. Mas beleza, passamos dos documentos, vamos para a aba que costuma gerar muita confusão, que é a aba de vídeos. Nossa, sim! A curadoria audiovisual. O edital pede o envio de um link contendo pelo menos 3 músicas completas tocadas ao vivo. E tem um alerta gigante ali para quem gastou todas as economias da banda na produção de um videoclipe hollywoodiano. Eles não querem ver videoclipes. De jeito nenhum. A função da comissão julgadora, ao clicar naquele link, é avaliar o desempenho cênico, a excelência técnica na execução dos instrumentos, a afinação e a presença de palco daquele grupo. Um videoclipe super produzido, cheio de cortes rápidos, dublagens perfeitas de estúdio e efeitos visuais, mascara completamente a realidade da performance. A banca precisa sentir a energia do grupo tocando de verdade. Mostrar que a banda assegura a onda no palco, não na ilha de edição. E a forma de entregar esse vídeo é super restrita. Não adianta ter o show salvo numa pastinha do Google Drive ou no Reels do Instagram, né? Não serve de forma alguma. O caderno técnico proíbe expressamente links que direcionem para Google Drive, Dropbox, TikTok, Instagram ou Facebook. O material tem que estar hospedado no YouTube ou no Vimeo. E tem um motivo ético muito forte por trás dessa restrição técnica de plataformas, que é manter o anonimato da comissão avaliadora. É o pilar do processo. A seleção exige lisura e impessoalidade. Se o vídeo lá no Vimeo for configurado como privado, a senha tem que estar escrita de forma clara e visível no formulário de inscrição. Sob nenhuma hipótese, o link pode exigir que o avaliador faça login com o e-mail pessoal ou tenha que solicitar acesso ao dono da pasta. Imagina a gafe. O artista recebe uma notificação no celular dizendo que um curador do SESC está pedindo permissão para ver o vídeo. Quebra o protocolo de anonimato na hora e resulta em desclassificação imediata. Não tem conversa. É um nível de detalhamento implacável. Assim como a parte do orçamento financeiro, que é onde a galera de humanas costuma suar frio.
O documento é muito claro, dizendo que não são aceitas propostas com valor global fechado. Traduzindo do burocratês para o dia a dia, a pessoa não pode preencher uma linha dizendo: o custo do meu show é 100 mil e confia. Definitivamente não. A matemática da proposta precisa ser transparente, fundamentada, linha por linha. A comissão exige que o orçamento seja detalhado por rúbricas. E rúbrica é basicamente cada linha de despesa individualizada na sua planilha financeira. Tem que destrinchar tudo. Tudo. Tem que prever custo de transporte de carga, passagem da equipe, valores de hospedagem, alimentação da galera na estrada, os cachês de cada músico, o cachê da equipe técnica e, claro, os encargos legais. E falando nesses encargos legais, a gente esbarra numa questão que sempre gera dúvida, que são os recolhimentos obrigatórios, tipo os impostos e o famoso ECAD. O ECAD é inegociável se você for tocar músicas que não estão em domínio público ou que não são 100% autorais sem filiação. É o órgão que arrecada os direitos autorais. O orçamento precisa ter essa rúbrica prevista e a comissão vai analisar essa planilha com uma lupa gigantesca de viabilidade de mercado. Não adianta inventar número mágico. Exato. Se a rúbrica de transporte estiver orçada com um valor muito abaixo do preço do litro do combustível atual, a banca vai perceber que a turnê é inviável e a banca vai ficar parada no acostamento na primeira cidade. O mesmo vale para valores absurdamente inflacionados. O orçamento precisa espelhar a realidade do mercado. É a responsabilidade básica de quem gere dinheiro público e institucional. E tem outro pilar estrutural que precisa constar nessa planilha com muito rigor, que é a acessibilidade. O documento crava que, no mínimo, uma apresentação dentro de todo o circuito selecionado tem que ter práticas acessíveis. E isso vem do anexo 9º do edital, que pauta a política cultural do SESC. A instituição trata a inclusão de forma estrutural, não como favor. O edital desenha uma linha muito clara. Distribuir ingresso não é acessibilidade, né? Exatamente. Distribuindo ingresso gratuito para a ONG se chama democratização de acesso. A acessibilidade real é providenciar ferramentas para que pessoas com deficiências ou neurodivergências possam consumir a obra com autonomia. Estamos falando de intérpretes de Libras, audiodescrição, programas em braille. E esses profissionais não trabalham de graça, então isso tem que voltar para a planilha. Tem que estar na planilha. O proponente detalha a ação de acessibilidade e inclui a remuneração dessa equipe especializada nas rubricas. E um detalhe incrível de inteligência do edital é que mesmo que o SESC negocie um corte no valor total aprovado durante a fase de contratação, a verba de acessibilidade é blindada. Ela não pode ser cortada sob nenhuma justificativa. Isso mostra muita seriedade. Mas bom, digamos que a pessoa passou pela montanha-russa, driblou as armadilhas e enviou tudo certinho e o e-mail de aprovação chegou. Aí a gente entra na fase de reflexão estratégica da produção, o planejamento tático para botar o bloco na rua. E o edital avisa que os teatros do SESC espalhados pelo estado não seguem um padrão único de tamanho e equipamento. E aí que a comissão testa a maturidade técnica de quem propôs o circuito. O caderno técnico inclui os riders técnicos de cada espaço, que são as plantas baixas e a lista de equipamentos que tem lá. Um teatro no interior pode ter um palco de 15 metros de largura, com um sistema de som absurdo. E a unidade da cidade vizinha pode ser um espaço super intimista, um palco baixinho. Imagina a banda chegando com 2 baterias, parede de amplificador e telão de LED num lugar que mal cabe um trio de jazz. A dor de cabeça para o produtor local é imensa. A responsabilidade de adaptar a montagem, o mapa de palco e toda a iluminação para as condições de cada unidade recai inteiramente sobre a equipe que foi contratada. E o controle da rota da turnê também não fica na mão da banda. Por mais que o grupo monte um plano dos sonhos e preencha as cidades preferidas no formulário, a palavra final sobre onde a banda vai tocar é 100% do curador do SESC. O item 6 do edital estabelece exatamente isso. A prerrogativa logística é da instituição. Eles vão cruzar agendas para garantir que todas as regiões do estado sejam atendidas. Se a banda bater o pé e recusar as datas ou os espaços que o SESC definir, ela simplesmente perde a vaga e o próximo da fila é chamado. E financeiramente falando, o teto aprovado é o limite absoluto, né? Absoluto.
O dinheiro tem que esticar para cobrir qualquer imprevisto na estrada. Pneu furou, teve que tirar o vara extra no juizado de menores, tarifa de hotel subiu, tudo sai daquele valor global aprovado. Até porque a bilheteria dos shows não vai para o bolso do artista. Não vai. A receita da bilheteria fica 100% com a instituição promotora, sem nenhum repasse posterior. O cachê global acordado lá na aprovação do projeto é a primeira e a única fonte de receita que a produção vai ver para pagar todo mundo e executar a turnê inteira. O que reforça o quanto a planilha tem que ser uma armadura blindada. Isso me faz pensar na carga mental surreal de quem produz arte de forma independente hoje. A pessoa tem que compor, ensaiar, afinar o instrumento e ainda agir como um contador implacável nos bastidores. E essa exaustão esbarra numa reflexão provocativa que a própria tabela de critérios de avaliação do documento joga na nossa cara. Para determinar a nota final dos projetos, existe um peso de 15 pontos inteiros dedicados única e exclusivamente à clareza, objetividade e coerência do orçamento e do cronograma. 15 pontos é muita coisa. É a diferença entre ficar em primeiro lugar ou ir parar numa lista de suplentes que nunca vai ser acionada. É uma parcela colossal da nota, e a mensagem por trás disso é clara. A sobrevivência na economia criativa hoje não se sustenta só com o talento em cima do palco. Sustenta-se com a excelência nos bastidores. A planilha é tão importante quanto o microfone. É a pura verdade. Abraçar a produção é o que materializa o som. Olha, o mergulho nas entrelinhas desse caderno técnico foi denso, mas profundamente necessário para clarear as ideias de quem vai enfrentar essa jornada. E se quem acompanhou a nossa análise até aqui sente aquela insegurança residual para revisar a papelada, conferir os números da planilha ou tem medo de ter deixado alguma casca de banana passar, existe um caminho seguro para buscar apoio especializado e personalizado diretamente com o Rodrigo Varanda. E é super acessível. Demais! Basta acessar o site varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp que está logo na página principal. Lá, é possível receber todas as instruções de como agendar um telefonema direto e entender o formato de uma análise técnica minuciosa do projeto antes daquele aperto final e definitivo no botão de enviar. Acreditem, ter um olhar externo, treinado para revisar essas engrenagens, costuma ser a diferença entre uma frustração administrativa e a conquista de um edital desse porte. Transforma a insegurança em clareza absoluta. Sem dúvida. Construir uma carreira longa na cultura passa pelo estudo contínuo dessas oportunidades. Entender o sistema por dentro é o que viabiliza a arte. Exatamente. E para a galera que deseja continuar aprimorando esse olhar tático e estratégico, este nosso programa está disponível na íntegra no perfil onde a escuta está acontecendo. Tem um acervo de outras análises por lá para explorar. E muito em breve, a nossa programação vai estar nas principais plataformas digitais de áudio. Eu deixo aqui o meu imenso agradecimento pela escuta atenta de hoje, pelo foco num tema tão cheio de regras e pela dedicação diária à produção cultural. Desejo muito sucesso nas planilhas e que a música ocupe cada vez mais teatros, praças e quiosques pelo estado. É isso aí. Revisem as rúbricas, gerem o CNPJ atualizado hoje, revisem o link dos vídeos e até o nosso próximo mergulho.